Nosso projeto de formação dos alunos para o mundo digital tem uma etapa muito importante a partir do 6º ano, que é o computador pessoal. Então, a decisão de que os alunos deveriam ter um computador pessoal, ela não se resume à presença desse aparato na sala de aula, mas ela é, antes de tudo, parte de uma opção formativa. Nós entendemos que hoje nós não podemos formar os nossos alunos sem um projeto consistente de formação para o mundo digital. Isso implica a construção de competências, habilidades em diversos âmbitos, desde aqueles que se referem aos processos de representação e comunicação, produção de texto, construção, até os éticos, os estéticos, os relacionais, e passando também por competências técnicas, pela apropriação de destrezas para o uso de cada um dos recursos. Evidente que essa opção formativa, ela dinamiza a sala de aula de uma maneira diferente. Ela faz com que os professores tenham que se relacionar com aspectos da gestão da aula muito distintos do que eles estavam habituados. O tempo, por exemplo, ele se expande, porque o tempo não se resume àqueles minutos da sala de aula. Os agrupamentos se flexibilizam, ele pode trabalhar com alunos de outra sala. O espaço é transcendido e os materiais oferecem possibilidades infinitas. Nós optamos por usar um modelo que a gente chama de BYOD, de Bring Your Own Device, ou cada aluno traz o seu próprio equipamento, por várias razões. Nós visitamos várias escolas que adotam esse modelo, entramos em contato com uma série de autores que documentaram processos de implantação desse modelo. É lógico que a gente teve que adaptar para a realidade da escola e também, ao longo desses anos, viemos estudando uma série de autores que falam, por exemplo, sobre aprendizagem ubíqua, que é a possibilidade de acesso a materiais, a espaços, ambientes, atividades de aprendizagem, e como esse acesso e como essa possibilidade de aprendizado em qualquer lugar impacta a relação do aluno com o objeto de estudo. Chegada ao Fundamental 2, os alunos se preocupam com 2 pontos: a turma nova e a entrada de vários professores. Isso gera muitas perguntas. Vou me dar bem com a nova turma? Vou fazer novos amigos? Ainda vão me reconhecer como um bom aluno? Os professores vão saber das minhas dificuldades? Vão me ajudar quando eu precisar? Com quem eu devo falar quando alguém me incomodar fora da sala? Quem cuida das brigas? Enfim, a equipe do 6º ano está muito bem preparada para atender essas demandas dos alunos. Do 5º para o 6º mudou muita coisa, porque eu era uma pessoa que estudava de tarde, e daí eu tive que vir para amanhã. Você tem que mudar, literalmente tudo a sua rotina. Tudo que você fazia de manhã, você vai mudar para tarde. Aumentou a quantidade de matérias. Agora tem um professor para cada matéria. As aulas são mais corridas, cada um tem o seu jeito de usar a aula. Eu vou mostrar para vocês o nosso ambiente virtual, que é o AVA, que está aqui. Essa é a fase em que eles estão muito abertos a mudanças. Compreendem a necessidade de se adaptar a todas essas coisas novas. Sabem que as coisas são diferentes e estão abertos a isso. A tecnologia em sala de aula não é novidade para os nossos alunos. A novidade é ter um computador próprio. A nossa equipe sabe disso, se preparou para apoiá-los também nessa transição. Desde o início, determinamos algumas configurações mínimas desses equipamentos a partir da nossa experiência aqui na escola. E essas configurações mínimas, na verdade, atendem uma variedade bastante grande de equipamentos que muitas vezes as famílias já têm em casa e podem utilizar esse mesmo equipamento. O equipamento primeiro indicado para uso dos alunos foi o Chromebook, que é um dos equipamentos mais baratos de mercado e que possibilita o trabalho com diversas plataformas e o acesso a materiais e a plataformas na web, para permitir que justamente todos os alunos tivessem um acesso em celulares, em tablets. No 6º ano, começa o uso do computador pessoal como uma ferramenta de organização para o estudo. Mas antes, a tecnologia, seus usos e possibilidades está presente nas séries de educação infantil e Fundamental 1. Por exemplo, desde as turmas do infantil, as crianças fazem pesquisa em fontes variadas,
veem vídeos, depoimentos, entrevistas, que passam a ser fonte de informação, comparação, análise, o que incrementa muito os processos de aprendizagem. Outra opção é a produção de informação, que eles também fazem desde as turmas dos pequenos. As crianças registram suas produções, têm como retratar, filmar processos, construir narrativas com imagens, produzir textos e um conjunto de outros recursos que os ajudam a produzir conteúdo que divulgarão a outros públicos, o que dá muito mais sentido à aprendizagem. A gente tem que destacar também o uso para organização e processos de estudo. Então, a partir do 4º ano, começam a utilizar o Google Classroom e o Moodle como ambientes de apoio ao trabalho que facilitam o manejo de suas produções, a consulta de textos e referências em casa e na escola, otimizando registros compartilhados e muitas outras propostas que fomentam a participação de todos os estudantes e facilitam o acompanhamento dos processos individuais pelos seus professores. Esses processos os introduzem noutro patamar de relação com a produção e com o estudo, que se incrementa com a nova fase que terão ao ingressar no Fundamental 2. Os problemas que nós vemos os alunos enfrentarem, na verdade, não dizem respeito ao uso do computador. Dar um tempo na aula para anotar a lição de casa na agenda, tanto a eletrônica quanto a de papel, é um desafio para alguns deles há anos. Registrar as discussões da aula, corrigir seus exercícios, são procedimentos trabalhados no Fundamental 1 que nem sempre são cumpridos por todos os alunos. Isso também não depende da tecnologia. Por outro lado, tem novos desafios que eles enfrentam. Por exemplo, ler um texto numa tela e responder perguntas que estão na outra tela é um procedimento novo. E aí isso exige apoio do professor para que eles aprendam a melhor forma de fazê-lo, se adaptem a isso. Por exemplo, entender que precisa ter as duas telas abertas e como é que você vai indo de uma para outra para ler a pergunta, volta ao texto, volta aqui, que é diferente do uso do papel. Está aberto, certo? O AVA e o arquivo de registro. Esse é o nosso material básico. Deixar sempre os dois abertos. Aqui é onde a gente vai registrar a aula. Todo mundo conseguiu abrir arquivo de registro? Copiaram a rotina? Beleza. Fecha o arquivo de registro agora. Abre o texto. Todo mundo precisa estar com o texto aberto. Por isso a gente vai organizando cada coisa a seu tempo. Por exemplo, a gente inicia usando um modelo de registro pré-determinado. Depois que os alunos conhecem bem esse modelo, a gente faz uma oficina para explorar os recursos e aí eles podem criar seus próprios modelos de registro. Se nós escrevermos o tema da aula ali no arquivo de registros, fica muito mais fácil o acesso a determinado tema quando, por exemplo, você quiser estudar esse tema. Vocês entendem isso? Qual é o tema da aula de hoje? Fábulas é um. Leitura é outro. Esse projeto começou um ano antes, na unidade da Granja. Esse ano é a primeira turma do Butantã. Em muitas questões eles se adaptaram muito mais rápido do que a gente esperava. E nós fomos então adiantando alguns procedimentos com eles que estavam previstos para serem trabalhados só no 2º semestre. Por outro lado, novas demandas apareceram. E para isso, para a gente entendê-las, precisamos ouvir os alunos, ouvir os pais e retomar com o grupo de professores essa discussão para que a gente possa ir ajustando. Então, ajustes foram sendo feitos ao longo do trabalho. E o ponto central para nós hoje é falar sobre essa questão do mundo do papel e mundo digital, que a gente já vem discutindo. A gente vai ter que equacionar esse uso concomitante do mundo analógico, do papel e os recursos tecnológicos. Então, redimensionar esse uso e redefinir nosso papel nisso, acho que é o nosso foco hoje. Foi um processo intenso, porque começou a aparecer muita coisa na sala de aula. E isso implicou a necessidade de muita reflexão por parte dos professores. Tem vantagens e desvantagens, porque a desvantagem é que se não tem internet ou se não tem luz, não dá para trabalhar. Agora, as vantagens é que tem muito mais atalhos. A facilidade que você pode pesquisar e tem mais coisa no computador. Você carrega um pouco menos de peso e você não tem aquela coisa de esqueci o meu caderno. Você tá com o computador ali sempre. Eu achei legal, que é mais fácil de digitar, sai tudo mais organizado. No computador, se você erra, é só você apertar uma tecla e apaga. No lápis você tem que ir pegar a borracha e ficar lá apagando. Tem que saber mais os comandos.
A gente tem que organizar o computador como um caderno. O bom na nossa equipe é que a gente tem tanto os entusiastas pelo uso das tecnologias, mas a gente também tem os desconfiados, que eles não se entregam totalmente. E isso acaba criando um equilíbrio dinâmico na equipe, né? Porque nós temos sempre 2, 3, 4 maneiras de olhar as práticas e as propostas que envolvem o uso dos recursos do mundo digital. Quem concorda, quem discorda, quem traz uma reflexão nova.